O Lúcio Flávio, ele perguntou se pedir asilo ainda está valendo a pena. Como que está o processo de asilo atualmente, doutor? O pedido de asilo vale a pena, acho que qualquer pedido de benefício imigratório vale a pena se você classificar para ele, né? Então, se você realmente sofre ou sofreu perseguição no seu país, e seu medo é um medo verossímil de regressar para o seu país de origem, e você se classifica dentro daquelas 5 condições de um pedido de asilo, eu acho que você tem que fazer um pedido de asilo sim. Então, sempre vale a pena um pedido de algum benefício migratório se você classificar para ele. Os pedidos de asilo estão sendo processados. Não parou. Obviamente que você vai ter que se classificar para ele. A lei de asilo ela é bem definida, tem as jurisprudências que comandam aí, e se você for um bom candidato, dê entrada com pedido de asilo. Fui vereador e presidente da Câmara e fui cassado do meu mandato por ser contrário ao prefeito da época e consegui recuperar meu mandato na justiça. Eu acho que ele complementou aqui, doutor. Eu acho que foi, eu não sei. Tentem mandar sempre as perguntas dentro da mesma caixa, galera, senão fica meio confuso para a gente entender aqui, beleza? Mas no caso de um vereador, né, um presidente da Câmara que foi cassado, tem precedente isso, doutor, ou não? Bom, o que parece aí, tudo isso foi feito dentro dos preceitos legais. O seu caso foi cassado dentro do que determina o regimento, tá? Você foi cassado e perdeu o seu mandato, porém, de forma legal, você conseguiu na justiça reaver o seu mandato na justiça. Ou seja, está demonstrando que o Brasil está utilizando as leis para a proteção dos cidadãos. Então, é um caso aí, na minha opinião, que não qualifica de maneira alguma o asilo. Só com esses fatos, tá, pessoal? Obviamente que se tiver mais coisas envolvidas aí, mas só com isso é o contrário, isso mostra que o país está lutando para defender as pessoas de forma legal. Você conseguiu reaver seu mandato. O Davi Farias, ele mandou R$ 5, muito obrigado, Davi. Boa tarde, Roger e Dr. Mark. Sou policial e venho sofrendo perseguição de um oficial da polícia, depois de denunciado ao Ministério Público sobre o desvio de dinheiro. E aí, doutor, se qualifica para um processo de asilo ou qualquer outro tipo de processo? Sim. Bom, veja bem, para você se qualificar para um pedido de asilo, né, tem todas as regras de asilo, mas você precisa estar em território americano. Você precisa estar aqui numa fronteira ou já dentro dos Estados Unidos. Não tem como fazer pedido de asilo estando em outro país, tá? Apenas em casos específicos onde o governo americano manda oficiais de asilo para alguns países para ouvir esses casos nas embaixadas, nos consulados desses países. Bom, Davi, infelizmente, sinto muito que isso esteja acontecendo com você, mas tem que saber qual é o motivo dessa perseguição, se foi apenas um desafeto na polícia, você denunciou por corrupção. Às vezes isso pode não se verificar dentro dos 5 critérios para asilo. Tá? Tem que ver também se existe a possibilidade de você sanar qualquer tipo de problema, de repente mudando para uma outra área da polícia, ou mudando para um outro lugar mais distante desse oficial. E que tipo de perseguição é essa? Qual o nível? Teve agressão física? Teve uma ameaça mais séria? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para ver se você se qualifica para o asilo ou não. Deveria ser usado no quartel e mesmo usava para uso próprio. Nesse período já fui transferido 8 vezes. Então ele complementou aqui, doutor. Ele mandou mais um pedacinho também, ele mandou outro superchat, ó. Davi Faria, R$ 5. Agora me transferiram para um local a mais ou menos 300 milhas de distância da minha residência. Posso me enquadrar para o asilo. Então parece que foi uma situação onde ele fez uma denúncia ao Ministério Público por desvio de dinheiro, que deveria ser utilizado no quartel, e parece que foi desviado, e já transferiram ele para 300 milhas, e ele gostaria de saber se poderia se enquadrar. Então, imagino que a punição aí, a perseguição,
tenha sido essa transferência para um local onde, de repente, você não gostaria de trabalhar. Olha, isso é difícil de você conseguir provar isso, porque às vezes é uma decisão administrativa ali de relocar o pessoal para qualquer área dentro da jurisprudência ali, da circunscrição ali da polícia. Eu acredito que isso por si só não eleva ao nível de perseguição de acordo com a lei de imigração. É horrível isso que você está passando, mas para pedido de asilo tem que ser uma coisa mais séria. Uma relocação administrativa para você trabalhar mais distante, por si só eu não vejo muita viabilidade para um pedido de asilo. Eu acho que nesse caso aqui, doutor, é quando se encaixaria quando eles utilizam a ferramenta do Estado para perseguir a pessoa, né? Eu acho que uma transferência, eu acho que fica uma coisa meio, né, incompatível, às vezes. Agora, quando é um tipo de perseguição, risco de vida, exato, de vida, exato, eu acho que... perfeitamente. É o que a gente fala que o dano ou a ameaça de dano, ela tem que ser séria, grave o suficiente para ser elevada ao nível de perseguição. Então, tem que ser uma coisa sistemática, tem que ser uma coisa bem séria. Então, às vezes, ameaças soltas, assim, a gente sabe que o trabalho do policial é muito perigoso, por natureza, e está num meio ali extremamente machista, a gente sabe disso. Então, se não for uma coisa séria o suficiente para ser levada a nível de perseguição, de acordo com a lei do asilo, eu acho difícil passar. De repente, para a Convenção contra a Tortura, que é um outro tipo de proteção e não é um asilo propriamente dito. Tenho duas situações e gostaria de saber se me encaixo no processo de asilo. Ao longo do tempo de empresário, fomos assaltados mais de 20 vezes. E de uma vez fui agredido e mataram o bandido. Eu acho que ele quer saber se ele se qualifica por isso, doutor. Tá. Fábio, sinto muito pela situação aí de violência que você teve que vivenciar, porém, a violência urbana, ela não por si só se qualifica para asilo, tá? Não faz parte ali do rol de situações para asilo essa violência corriqueira aí nos países. Então, eu acho difícil você conseguir ser aprovado por um processo de asilo por ter sido assaltado. Isso é violência urbana, não faz parte do elemento do asilo. Você consegue dar um panorama só para a galera entender, doutor? O senhor já falou outras situações, mas se o senhor só puder repetir para a galera que não sabe, quais são os critérios para se aplicar para um asilo, quem poderia se aplicar para um asilo ou não? Perfeito, Rod. E o asilo, via de regra, você precisa, a causa com que você está sendo perseguido, o dano físico, a ameaça, o dano psicológico, ele deve ter como causa a raça, alguém está fazendo mal a você por causa da sua cor, por exemplo, ou alguém está querendo te perseguir ou está te perseguindo por conta da sua opinião política. O dano é feito por causa disso. Então, tem que sempre perguntar por quê? Por causa de que estão fazendo isso a você? Então, com base na raça, na opinião política, por causa da sua nacionalidade, né? No Brasil, acho que isso não é muito comum, mas tem países aí em que metade é de uma tribo, origem, outra metade é de outra, então tem sempre conflito. Então, raça, opinião política, nacionalidade, religião, alguém te persegue porque você pratica uma determinada religião, e você ser membro de um grupo social definido, membership in a particular social group. Esse grupo ele é bem amplo, ele envolve várias situações, por exemplo, minorias sexuais que sofrem perseguições, violência doméstica muitas vezes pode se qualificar. Então, isso muda muito de acordo com a jurisprudência aí das cortes, tanto de imigração quanto federal. Às vezes, um grupo social hoje ele é considerado como parte para receber um asilo, amanhã pode haver uma decisão e mudar isso, então isso oscila bastante, mas é um grupo bem amplo, então muitas vezes usa-se de uma criatividade para tentar levar a situação até um juiz ou um oficial de imigração para demonstrar que aquele grupo
naquele país ele é vítima de violência sistemática. Então, basicamente, são esses 5 grupos aí do asilo. A pessoa tem que demonstrar o dano sofrido, se ele, como eu disse, se ele foi elevado a uma categoria de perseguição, né? Se foi, às vezes, um ato isolado apenas e cessou, tem que mostrar que é uma coisa sistemática. Tem que mostrar também, por exemplo, se você mudasse para outra parte do seu país, se com isso você conseguiria evitar aquele problema todo que você está sofrendo ali. Por exemplo, o Brasil é um país de dimensões continentais. Às vezes você mora no Rio Grande do Sul e você está sofrendo uma perseguição ali, mas se de repente você for lá para Manaus, ainda dentro do Brasil, se aquilo poderia ser cessado. A pessoa agora não importa mais, não quer saber mais de você, não vai continuar perseguindo. Então, são vários elementos dentro do asilo que a gente deve observar, porque são as perguntas que o oficial de asilo vai fazer, ou o promotor do ICE e o juiz poderão fazer para determinar se realmente é passeio de asilo ou não. E o senhor trabalhou dentro da área de asilo, né? Mas eram grupos diferentes, né? Específicos, não era? Então, eu fui aquele oficial de asilo no USCIS, quando a pessoa ela faz o asilo afirmativo, né? O asilo afirmativo é quando você voluntariamente vai lá e pede o asilo, ao contrário de quando o governo inicia um processo de remoção contra você e você utiliza o asilo como forma defensiva. Olha, não me deporta porque eu preciso de asilo. Então, eu fiz tanto o trabalho ali com asilo afirmativo, ouvindo as pessoas que vinham pedir asilo, como também eu fui promotor nos casos em que a pessoa utilizava asilo de forma defensiva nas cortes de imigração. Então, eu me expus aí a várias situações, né? Na época em que eu fui oficial de asilo, eu trabalhava no escritório de asilo de Miami, e por muito tempo foram os casos dos menores que vinham pela fronteira e estavam desacompanhados dos pais, geralmente da América Central, ali, El Salvador, Honduras, Guatemala, até do México. E tem muito pedido de venezuelano também aqui, né? O sul da Flórida tem uma comunidade muito grande. E eu também participei de missões na fronteira, né? Quando tem uma onda muito grande de imigrantes chegando, como é o caso que a gente está vendo hoje aí, o pessoal responsável ali pelo Texas precisa de mão de obra de outras partes do país e eles mandam os oficiais, por exemplo, aqui de Miami, eu fui muitas vezes para a fronteira com o México, auxiliar o pessoal do Texas na ouvir esses casos e determinar se era passível de asilo ou não. Tá? E também como promotor nas cortes, na minha época tinha muito caso de mexicano e muito caso de africano também, de vários países da África. O senhor trabalhou no temido ICE. Trabalhei. Tá certo, doutor. Só para a gente ilustrar um pouquinho essa questão do asilo, porque eu acho que hoje em dia está muito, né, em evidência, né? O que acontece, doutor, quando na entrevista inicial, ela tem até um nome diferente, né? O processo é, entre aspas, negado ou referido, né? O senhor pode explicar para nós, porque aí dizem que pode recorrer, mas e se não é aprovado, o que acontece com a pessoa? A entrevista de medo crível, né? O credible fear, entendeu? Eu imagino que seja aquela parte que você esteja falando aí do asilo defensivo, né? A pessoa, ou é aquele que a pessoa afirmativa. O afirmativo? O afirmativo, geralmente, ela vai ter a audiência comum, não vai ter entrevista de credible fear ou reasonable fear. Esse é geralmente quando a pessoa já está detida. Tá? Nessa entrevista, quando ela é afirmativa e o oficial vai entrevistar a pessoa, naquele momento ele está fazendo apenas um screening, uma triagem ali dos fatos, ele não nega o seu caso, ele pode aprovar, ele não pode negar o seu caso. O que ele faz, se ele achar que você não cumpriu os elementos do asilo, ele recomenda, ele envia seu caso para um juiz de imigração, para a corte de imigração, e ali você pode renovar o seu pedido de asilo numa corte de imigração.
tá? Porém, o oficial de asilo, se for de uma forma afirmativa, ele não tem aí determinação de reasonable e credible fear. Isso é no asilo defensivo, tá? Então, eu acho que poderia ser isso que você está dizendo aí. Não sei se eu respondi perfeitamente a sua pergunta, Rod. É que a gente escuta muito que se é negado, você é deportado. É de fato isso mesmo? Se a pessoa é deportada, quanto tempo ela não pode voltar mais para cá? Se for negado pelo oficial de asilo, de novo, o oficial de asilo ele não pode negar um pedido de asilo. Tá? Ele não tem esse poder. Ele simplesmente fala, na minha opinião, você não é passivo de asilo, eu não estou aprovando o seu caso, porém eu também não estou negando. Enviando o caso para a Corte de Imigração e lá você vai poder repetir tudo isso que você falou aqui ou mais para o juiz de imigração e aí o juiz ele determina se é asilo ou não. O juiz, sim, pode negar o seu pedido de asilo. Se seu pedido de asilo for negado, ele pode colocar ali, ele pode te dar uma ordem de remoção do país, tá? Então, você, obviamente, você pode apelar o seu caso e continuar brigando o máximo que você puder e o tempo permitir. Boa tarde, Roger e Dr. Mark. Tenho amigos que são asilados e vão para o Brasil via terrestre, através da Argentina. O que pode acontecer se a imigração descobrir? Eles já têm o green card. E aí é o seguinte, doutor, eu acho que o senhor sabe, grande parte das pessoas que são aprovadas no processo de asilo, elas sabem que elas não podem voltar para o país de origem dela, né? E aí algumas pessoas se utilizam daquele método de pega um voo para a Argentina, pega um ônibus e depois vai para lá. Eu não estou aqui julgando ninguém, eu só estou explicando para que as pessoas entendam as coisas. O que pode acontecer se isso for descoberto, doutor? De alguma forma eles conseguem descobrir isso? Teria maneira de se chegar a isso, né? Por exemplo, primeiro a maneira de se chegar a uma descoberta, né? A pessoa foi até a Argentina dirigindo todo o tempo? Não, provavelmente ela pegou um voo e todo o voo ele é reportado aqui para os Estados Unidos. As companhias aéreas, obrigatoriamente, todo voo vindo para os Estados Unidos, tem que informar todos os passageiros ali naquele voo. Então, foi para a Argentina. Quanto tempo você ficou na Argentina? Me mostra aí a reserva do hotel, o que você fez lá? Às vezes você ficou fora dos Estados Unidos por 2 meses ou mais, e se você só tem um histórico de 2 semanas na Argentina, por exemplo. Então, tem maneiras de chegar a isso. Quando a pessoa tem o green card, já, em tese, ela não estaria proibida totalmente de viajar para o seu país de origem. Enquanto ela está com status de asilado, que é diferente já de residente permanente, que quando você recebe o status de asilo, depois de 1 ano, você pode aplicar para o green card, né? Enquanto você está como asilado, você pode aplicar por um documento, né? Documento de viagem para poder viajar com aquele documento. Nesse período, é muito perigoso você viajar para o seu país de origem, porque pode impactar você conseguir o seu green card lá na frente, tá? Quando você já tem o green card, se você está fazendo viagens, às vezes de emergência, visitar algum parente que está doente, eu acho que isso não teria um impacto muito negativo aí no seu green card. Porém, se você começa a utilizar para viagens mesmo, vai lá, posta nas redes sociais que está tendo um good time com a família, com os amigos, carnaval. Sinceramente, será que você tinha medo mesmo, né, do seu país? Então, tem que ter muito cuidado a isso. E isso pode ser revisto, sim, pela imigração e até mesmo tentar revogar a sua residência permanente. É complicado, né, doutor? Que eu já ouvi falar que até numa cidadania eles podem revogar tudo, né? Se identificar alguma irregularidade no processo, sei lá, se fez alguma coisa, às vezes, né? Exato, Roger. Existem vários momentos em que a imigração pode revisar todo o seu histórico. Caso de casamento, por exemplo, às vezes você teve um casamento, que o casamento não era legítimo, mas por algum motivo conseguiu convencer aquele oficial ali na entrevista do casamento, te deu o green card, tá? E logo em seguida que você recebe o green card, você vai lá e divorcia, por exemplo. Aí já está quase na hora de você aplicar para uma cidadania, tá? Você vai dar entrada na cidadania.
Nesse momento, a imigração está de novo com o seu caso na mão. E ela vê todo o seu histórico, ela não está só analisando o seu pedido de cidadania. Deixa eu ver como que essa pessoa aqui conseguiu o green card, né? E naquele momento ela pode te indagar, sim, e se descobrir, chegar à conclusão que foi um casamento fraudulento ou foi um pedido de asilo aí que não teve muito mérito, pode sim atrapalhar tudo. Lembrando, pessoal, que todas as redes sociais do Dr. Mark vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vocês corram lá, sigam o canal dele, sigam as redes sociais dele. E caso você queira fazer alguma consulta para passar o seu caso em particular, você pode entrar em contato com o escritório dele, beleza? E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal.